Olá, o título desse trabalho é Análise de vibrações mecânicas em compressores para refrigeração por compressão de vapor através de diferentes técnicas de decomposição de sinais. Eu sou Evandro Pedro Alves de Mendonça e esse trabalho foi orientado pelo professor Perinaldo Severino Júnior. O roteiro desse trabalho compreende introdução, referencial teórico, materiais e métodos, resultados de discussões, conclusões de trabalhos futuros e referências bibliográficas. Na introdução, falamos sobre a manutenção mecânica e a sua importância nas pequenas e grandes empresas para manter os processos e os equipamentos em pleno funcionamento. Nesse contexto, a análise de vibração entra como uma ferramenta para otimizar o processo de manutenção mecânica, porém, devido ao seu alto custo, muitas vezes é negligenciada. Dessa forma, o nosso trabalho se propõe a fazer a análise de vibração usando transformadas de Fourier e wavelet para extrair características dos dados e alimentar um algoritmo de classificação. Tudo isso com software livre, possibilitando a criação de um sistema de análise de vibração de baixo custo. O objetivo geral do trabalho é, através da obtenção de dados reais advindos de mensurações de vibrações mecânicas em compressores de fluido refrigerante do tipo hermético alternativo e processamento desses dados em software livre, identificar as técnicas de decomposição de sinais mais adequadas para a caracterização de falhas nesses componentes. Os objetivos específicos são obter dados através de acelerômetros MPU 650 e Arduino e salvar em um cartão SD e realizar pré-processamento dos dados, utilizar transformada rápida de Fourier e transformada wavelet discreta em todas as séries temporais, extrair features ou características dos resultados e montar estruturas de dados para essas features, utilizar as features como entrada para um algoritmo de classificação e analisar os resultados e identificar qual dessas técnicas teve melhor desempenho na caracterização de falhas. A justificativa do trabalho é servir de base para um sistema de identificação de falhas. Outras falhas poderão ser adicionadas tornando o sistema mais complexo e mais próximo da realidade, e isso tem potencial de se tornar um produto solucionando demandas do mercado da refrigeração. Vamos para o referencial teórico do trabalho. A manutenção mecânica se divide em corretiva, que acontece após a quebra do equipamento, a preventiva, que atua em intervalos definidos de tempo, e a preditiva, que se baseia em alguma medida de alguma característica ou de alguma variável. Nesse caso do exemplo, temos a medida de temperatura, e no caso da gente, a gente utilizou a manutenção preditiva, só que com análise de vibração. Análise de Fourier. O físico e matemático francês Jean Fourier desenvolveu a transformada integral que transporta um sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. Tem algumas características como energia finita, a transformada inversa, que leva do domínio da frequência para o domínio do tempo, a resolução tempo-frequência baixa, ou seja, se você tem uma boa resolução no domínio do tempo, você não tem na frequência, também conhecido como o princípio da incerteza. Para lidar com isso, foi criada a transformada janelada de Fourier. Existe também a transformada discreta de Fourier, que torna possível os cálculos por computadores. E existe também o algoritmo Fast Fourier Transform, que é a mesma transformada discreta, só que de uma forma otimizada, e é o que é utilizado nesse trabalho. A transformada wavelet também transporta do domínio do tempo para a frequência. Ela utiliza a wavelet mãe, psi, e utiliza os coeficientes A e B, que são de escala e translação, respectivamente. Essa é a forma discreta da transformada wavelet, que torna possíveis os cálculos pelos computadores. Tem características como energia finita, transformada wavelet inversa, constante de admissibilidade, que são melhor explicados nesses trabalhos. E aqui está um exemplo da resolução tempo-frequência da transformada wavelet, que já é melhor do que a transformada de Fourier. Aqui está um exemplo de um esquelograma, que é feito através da transformada wavelet contínua. Aqui um banco de filtros feitos pela transformada wavelet discreta, que é o que a gente vai usar nesse trabalho. E aqui estão as wavelet mãe que a gente utilizou, RAR, Dalbert 5 e Simlet 5. Através da classificação de dados, poderemos pegar um conjunto de dados e atribuir características já conhecidas ou categorias já conhecidas.
Alguns exemplos são árvore de decisão, K-vizinhos mais próximos e redes neurais artificiais, dentre outros modelos disponíveis. Porém, o que vamos utilizar nesse trabalho é a árvore de decisão. Fizemos um experimento com um freezer vertical, instalando o Arduino, sensor, e foi instalado no compressor, que tem carga nominal de fluido refrigerante de 250 gramas. Aqui está um exemplo do Arduino se conectando ao acelerômetro, e os dados foram salvos no cartão SD. Foram feitas 15 medições no total, 3 para cada carga de fluido refrigerante no compressor, variando de 50 gramas a 250 gramas, que é a carga nominal, e apenas as primeiras 13.000 linhas de cada arquivo foram aproveitadas para termos uma amostra igual para todos. A partir dos dados obtidos, fizemos o pré-processamento dos dados, transformando valores lidos em valores do mundo real, utilizando somente as acelerações e transformando unidades de microsegundo para segundo, por exemplo. Depois teve a etapa de decomposição e extração de características. Com as transformadas Fourier, somamos os valores em intervalos conhecidos de frequência para obter as características, e com a transformada Wavelet fizemos o cálculo das características estatísticas dos sinais do último nível de decomposição, que é RMS, desvio padrão, pico a pico, kurtose e skewness. Depois, fomos para a etapa de classificação, criando um data frame com as características coletadas, treinamos o modelo, fizemos teste do modelo e a plotagem da matriz de confusão. Como alternativa para obter mais dados para classificação, aqui está o que foi feito. A série temporal completa foi utilizado somente uma parte dela, 13.000 linhas, e foi criada uma janela de 5.000 linhas que seria deslocada de 10 em 10 para obtermos assim várias amostras do mesmo sinal. Antes de calcular as características, foram feitas medições com cada fonte de vibração isoladamente e descobertos os picos de frequência de cada um, sendo eles do ventilador externo 25 e 120 Hz, ventilador interno 26 Hz, compressor 59 e 117. Então foram definidos intervalos que estão ao redor desses pontos de pico de frequência para colher as somas dos valores dentro desses intervalos. Depois de calcular as características a partir dos sinais de entrada, obtivemos uma matriz de características da FFT de 12.015 linhas por 13 colunas. Paralelamente, fizemos a decomposição Wavelet Packet Tree até o nível 3, aplicando a transformada Wavelet discreta e dividindo o sinal em baixa frequência e alta frequência. Na última camada, foram calculadas as características RMS, desvio padrão, pico a pico, kurtose e skewness. Obtivemos então uma matriz de 12.015 linhas por 121 colunas. Após a etapa de classificação utilizando a árvore de decisão, obtivemos uma matriz de confusão para o FFT com 100% de acurácia e para DWT também com 100% de acurácia. Quando você tem todos os números na diagonal principal, significa que o modelo obteve 100% de acurácia. A FFT obteve melhor desempenho, foi mais rápido. Porém, a DWT você teve maior detalhamento porque teve muito mais colunas de dados gerados. Concluímos então que, após atingir os objetivos específicos, o objetivo geral de identificar a falha provocada foi concluído, foi alcançado. Isso foi possível através de medidas de vibrações, que são medidas não invasivas, o que é uma grande vantagem. E no futuro, essa pesquisa pode evoluir para um sistema de detecção de falhas, que pode se transformar num produto. Os trabalhos futuros são aplicar também a transformada Wavelet contínua, usar modelos de classificação diferentes, como clustering e as redes neurais artificiais, e usar programação paralela também para melhorar o processamento dos dados e acrescentar outros tipos de falhas. Aqui estão as referências do trabalho. E eu agradeço pela atenção.